Ok, bom dia. São 5h46, hoje são 24 de julho de 2026. 2 milênios mais 26 dias. Ontem eu falei do Boaventura de Souza Santos, lembrando a última obra que ele está lançando agora, é Dicionário Insubmisso, onde ele se reporta a uma temática de ética cristã, digamos assim, tá certo? Ele vai buscar o cristianismo lá nos 4 primeiros séculos, certo? Onde se fala do verdadeiro cristianismo. Hoje o que nós temos aqui no mundo, inclusive aqui na Ágora nacional, na Ágora brasileira, tá certo? E na Ágora também, digamos assim, mundial, tá certo? Porque eu penso que há uma coligação, rapaz, sabe? O que nós, no fundo mesmo do que se trata é de dominação, sabe? De dominação, é de colonização, é de imperialismo, sabe? Essa coisa de capitalismo, ou como diz o Boaventura, de economia de Estado, de economia de mercado, tá certo? O que se trata mesmo, rapaz, é de pecado capital, rapaz, de ganância, sabe? De ganância, de gula, tá certo? É, vejamos mais um outro pecado, sabe? Outro pecado capital é a gula, a ganância. A ganância não é, tá certo? A arrogância também talvez caiba, mas não tanto. Talvez caiba sim, porque o que se trata mesmo, sabe, é de dominação humana, tá certo? É de exploração humana, exploração do ser humano, da força de trabalho do ser humano por outros, sabe? E por métodos violentos, como a guerra, por exemplo, a escravização, sabe? Eu acho que é disso que se trata. E veja que no momento, na Ágora Mundial, por exemplo, nós temos um movimento do tarado, sabe? Do tarado, do guloso, ali, sabe? Trump, enviado, sabe? Empurrado à frente por outros gulosos, sabe? Por cripto, o que, rapaz, que a gente chama? Pô, bicho, não é cripto não, plutocratas, tá certo? Os plutocratas estadunidenses, os caras sabem que desenvolveram a partir da década de 50 do século passado uma hegemonia econômica, sabe? Impuseram a moeda deles, sabe? Impuseram uma rede de negócios financeiros para o mundo, tá certo? E quando ali, sabe, a coisa topou, sabe? O que a coisa topou já, rapaz? E eu tô igual o Ritter ontem, sabe? Um analista, sabe, num certo momento as ideias dele foram embora, certo? Mas o que eu falava assim que os estadunidenses, não os cleptocratas, tá certo? Os cleptocratas é outra categoria, rapaz, de serem nojentos, sabe? Mas eu falava dos plutocratas estadunidenses, dos oligarcas estadunidenses, tá certo? Que hoje querem, rapaz, continuar, sabe, gozando, rapaz, gozando, sabe, tendo prazer, tendo orgasmos mil, sabe, com as riquezas, com o que a riqueza proporciona. Você vê o caso de Trump, por exemplo, veja que como é que chama aquele cara? Os arquivos, Spring. Pô, o nome do cara dos arquivos, rapaz, sabe? Pô, Jeffrey o quê? Porra, Epstein, rapaz, Jeff Epstein, porra. É de manhã cedo a memória, sabe? Não é de manhã cedo a memória, rapaz, é de manhã tarde mesmo, sabe? É de manhã tarde no tempo, rapaz, sabe? Mais de 7 décadas, porra, é foda. Mas assim, o Epstein, sabe, quando resolveu, eu não sei a mando de quem, rapaz, esse cara fez isso, sabe, o Epstein. Para mim houve uma conspiração ali, uma conspiração sionista, tá certo? E os sionistas, os judeus do mal foram empurrados para frente, rapaz, sabe? E dominaram os Estados Unidos e dominam os Estados Unidos, sabe?
Tem mais judeus hoje em Nova York do que lá em Israel, tá certo? E no fundo eu penso que ali Israel é uma outra história, tá certo? É apenas ali uma forma de neutralizar forças antagônicas, forças hegemônicas ali no Oriente Médio, ali na Ásia Ocidental, que podem ameaçar a existência dos Estados Unidos, tá certo? Eu estava assistindo um analista, o Pravina, não sei o que, não vou lembrar o nome dele, mas é um militar indiano, tá certo? E eu ainda não tinha visto, assim, entre os analistas de geopolítica, um que pudesse acenar com uma orientação melhor, tá certo? Eu até separei, salvei o vídeo para assistir mais tarde, anotar algumas coisas e voltar, tá certo? Mas esse cara ele fala que se os estadunidenses estão preocupados com geopolítica, sabe? Os chineses estão preocupados com geoeconomia, tá certo? Então, uma outra orientação através do cinturão e rota, tá certo? Dos 193 países que existem no mundo, 148 estão fechados com o cinturão e rota dos chineses, tá certo? Países na África, na própria Ásia, na América do Sul, inclusive, sabe? Não sei, me parece, não sei quantos países nós somos aqui na América do Sul ou na América Latina, 39, não sei se são isso. E cerca de 23, me parece, estão com os chineses, tá certo? Então veja que, no fundo, eu creio que é disso que se trata, tá certo? É disso que se trata. E eu caí ali na ágora global, mundial, tá certo? E aqui na ágora nacional é a mesma coisa, porque hoje o que está acontecendo, veja o que se passa ao redor dos Estados Unidos, tá certo? É de interesse dos Estados Unidos, e o Brasil, no caso, é de interesse dos Estados Unidos, tá certo? E veja que o movimento que a gente está vivendo hoje, se a gente for hoje abrir, eu vou abrir aqui. Se eu fosse abrir, porque eu não vou, que eu não quero desarrumar. Eu estou aqui com uma foto, essa foto aí, rapaz, é uma obra de Caravaggio. Caravaggio foi um pintor, tá certo? E esse cara que está aqui com a boca aberta, rapaz, é um tal de Holofernes. E uma mulher que tem ali, rapaz, segurando uma faca é Judite, rapaz, sabe? Mas tem uma outra foto, mas o fato é que, veja, eu pedi aqui para aumentar, tá certo? E vejamos aqui. A pintura mostra Judite a decapitar o general Holofernes após o ter seduzido, o que provocou reações de horror e surpresa entre os primeiros espectadores, pois Caravaggio conseguiu dotar a obra de grande realismo e crueza, e vai por aí, mas eu não quero falar de Caravaggio, rapaz, eu quero falar de Judite, então eu vou sair daqui, tá certo? Eu vou sair daqui e vou aqui para Judite 13, rapaz, que eu quero falar, rapaz, de outra questão. Eu quero falar da Ágora Nacional e eu estou com 8 minutos, tá certo? Veja então, deixa eu fechar isso aqui. E o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é o texto do livro de Judite, tá certo? Diz assim, versículo 1. A noite. É versículo? Versículo 1. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagão, não sei se é vagão, fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito mergulhado em vinho. Judite ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer as minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém e eu realize o que eu acreditei ser possível graças a vós. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento. Feriu 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Veja, feriu-lhe 2 vezes na nuca. Ele estava então de bruço, certo? Depreendeu-se em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes para que ela colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas como de costume, como se fosse para oração.
Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. De longe Judite gritou aos guardas das portas: Abri, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela e com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. Então veja isso aqui, cara, é uma passagem na Bíblia, sabe? Eu vejo que eu puxei aqui o termo Judite, então veja que Judite, creio, veja que a gente fala aqui do contexto, nós estamos ali no contexto, teria que ver quem foi o Holofernes, eu não sei se o Holofernes foi um, um cara ali, rapaz, da Babilônia, tem que ver isso aí, tá certo? Veja aqui. Descrição. Bom, se sabe que o Holofernes foi um general, certo? Durante o cerco de Betúlia pelos assírios, então veja que ele não era Babilônia, era assírio, certo? A viúva Judite seduz o general assírio Holofernes e quando este adormece, assassina-o para livrar o seu povo deste tirano. Eu já paro por aqui. Então veja que já está colocado aí, tá certo? Que Judite foi uma mulher, certo? Que ali entre os assírios e ali aquela luta que havia ali na Mesopotâmia, tá certo? Ela ganha visibilidade, tá certo? E nós temos hoje uma mulher aqui no Brasil, rapaz, chamada Michele, eu já vou, deixa-me ver aqui, que quer ser, sabe, presidente da República, rapaz, sabe, e criou um ciribolo danado com o enteado dela, rapaz, sabe, um tal de Flávio Bolsonaro, rapaz, é o seguinte, deixa só eu abrir aqui, tá certo? A matéria é a seguinte, vamos ver se eu consigo abrir o texto. Michele Bolsonaro cadê? Michele Bolsonaro sela reconciliação com Flávio e convoca grande exército. Veja aí, sério. Michele convoca grande exército. Do que nós estamos falando, rapaz? Veja que lá no Velho Testamento, ali no livro da Judita, se falava de Assírio, se falava de um general, rapaz, sabe? Se falava de exército, portanto. Tá certo? Essa mulher danada, rapaz, essa Michele, sabe? Eu acho que ela traz essas simbologias todas do Velho Testamento para cima de nós, rapaz, sabe? Nós temos hoje um exército de 40 milhões, talvez, de eleitores brasileiros, eu não sei se chega a 40. No total, nós somos quase 160 milhões de eleitores, tá certo? A metade desses eleitores são mulheres e me parece que 40%, rapaz, 25% desses eleitores são neopentecostais, rapaz, e protestantes, não sei mais o que, tá certo? Então eu penso que essa mulher danada, rapaz, essa Michelle, ela está trazendo essa fantasia essa fantasia, essa alegoria da Bíblia para o meio da gente, tá certo? E o pessoal diz aí que o brasileiro é cristão, tá certo? E não sei mais o que, tá certo? E essas coisas aí essa mulher tá fazendo, tá certo? Ex-primeira-dama fala em reconstrução e cita a governadora do distrito Celina Leão, tá certo? Aqui diz assim, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi às redes sociais nesta quinta-feira, 23, para responder ao vídeo publicado por Flávio, mais cedo. Michele afirma que recebe as palavras do pré-candidato à presidência com muita paz e agradece à senadora Damares Alves e à governadora Celina Leão pelo apoio dado à reconciliação entre os dois. Eu quero te agradecer por sua sinceridade, disse Michele, se referindo ao pedido de desculpa do senador. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano. É o seu grande gesto de vir a público pedir desculpas com muito valor. Poucos homens teriam coragem de fazer isso. Aí eu volto, rapaz, sabe, volto lá pro X, sabe, para a postagem que eu fiz, que foi a seguinte. Para mim, quem está por trás desse caos imoral bolsonarista é Bannon. Agora, apagar o caos Vorcaro precisa combinar com ele. Então veja que eu penso nós estamos num momento de batalha, sabe, de batalha eleitoral, de batalha geopolítica, de batalha civilizacional, rapaz, acho que é essa a questão, rapaz.
A gente está sofrendo ataque por fora, rapaz, pelos Estados Unidos, sabe, pelas forças de ultradireita, sabe, que querem instalar deliberadamente, sabe, aqui no mundo. Eles querem para o mundo essa coisa, tá certo? Mas aqui, em especial aqui na América Latina, na América do Sul e aqui no Brasil, eles querem fazer, rapaz, ali um retrocesso, não é retrocesso a palavra que eu quero, uma reação, sabe, uma reação aos movimentos da civilização no mundo, tá certo? Eu falei ali de Caravaggio, ali tem uma outra pintura, é uma pintura de uma outra cristã, deixa me ver aqui se ela aparece, é uma outra situação, é Judite decapitando Holofernes, da artista barroca italiana Artemisia Gentileschi, é, concluída entre 1614 e 1620, não está no século XVII, tá certo? E essa Artemisia, rapaz, ela teria sido violentada, estuprada por aí, sabe, aqui fala de um mentor, certo? Não sei como é que é isso, tá certo? Quem sabe algum senhor aí de Castelo, onde talvez ela se hospedasse, tá certo? Fosse levada para lá para servir, para trabalhar, e esse cara, sabe, estuprou-a, tá certo? E ela estava com esse veneno, sabe, com esse veneno aí no sangue dela, tá certo? Na cabeça dela. E ela pega, rapaz, sabe, para se vingar, ela dominava as artes e tinha a orientação de Galileu Galilei, tá certo? E faz uma pintura, Judite decapitando Holofernes, está aqui a pintura, tá certo? Eu estou com 16 minutos, tá certo? Aqui mostra uma faca, rapaz, sabe? No texto da Judite, na Bíblia, os versículos mostram. É versículo o termo que lembra? Ah, eu estou confuso, sabe? É versículo não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu não lembro mais, mas depois eu vejo isso, não é importante. Mas lá no texto do texto do livro da Judite fala em espada, ela sacou o espadão de Holofernes e deu 2 golpes na nuca dele, sabe? Que talvez tenha sido o mesmo golpe, rapaz, que deu Davi, sabe, no pescoço de Golias, tá certo? Sacou o espadão de Golias e pai, entendeu? E a cabeça pulou lá fora, tá certo? Mas veja que aqui, no caso da Artemisia, da pintora, tá certo? Aqui, na obra que ela fez, ela própria é a Judite, rapaz, para se vingar, rapaz, sabe? E ela denunciou, então, sabe, o mentor dela, sabe, o mestre dela, sabe, que a estuprou, rapaz, sabe? Eu não sei o que aconteceu depois, me parece que ele foi julgado, mas não sei se foi condenado, tá certo? Eu vou saindo aqui dessa Judite, tá certo? E eu acho que eu vou saindo aqui, sabe, eu vou saindo aqui dessa descrição aqui essa aqui é de Caravaggio, uma pintura de Caravaggio, certo? Caravaggio foi um pintor famoso, eu não vou ver agora, sabe, quem foi Caravaggio. O episódio representado na pintura está descrito no Antigo Testamento, no livro de Judite. Eu saio daqui porque eu acho que já deu para caracterizar muito bem, sabe, do que se trata. Aí eu vou para cá, aqui está o texto da Michelle, tá certo? Mas eu vou voltar aqui para o meu texto original, tá certo? E o que eu falei, sabe, o post que eu fiz, para mim, quem está por trás desse caos imoral bolsonarista é Bannon. O Bannon é um sujeito aí, um sujeito, como é que a gente... sim, ele operou, como marqueteiro político, é um cara da propaganda, é um cara da publicidade, tá certo? Eu não sei se é assim que te deve descrever, eu não sei bem qual é a formação teórica dele, tá certo? Mas ele foi um cara que ajudou o Bannon na primeira campanha, sabe, a se posicionar e ensinou o Bannon já ensinou o Trump e o Trump já sabia disso, tá certo? A imoralidade como base, assim, como argumento político, sabe? Argumento para destroçar, para destruir o inimigo, sabe? O interlocutor. E nós sabemos que a propaganda, a publicidade, o trabalho do marqueteiro é importante numa campanha eleitoral, tá certo? O Lula hoje, por exemplo, tem o seu marqueteiro, mas no passado contratou os trabalhos de Duda Mendonça, por exemplo, e com a ajuda do Duda, ele ganhou, não sei qual foi das eleições, sabe, não sei de que ano foi. Mas o fato, rapaz, que o ser humano, ele é vulnerável, sabe, na fantasia, no mundo da fantasia, rapaz, não sei que porra é essa. É por isso que a gente precisa ir para a escola estudar, rapaz, para adquirir convicção, sabe? Convicção para poder ter opinião, sabe, opinião sólida, sabe? Para não se deixar levar por superstição, rapaz, sabe? Porra, bicho.
Eu falei outro dia, falando de superstição, falei de empanemagem ou qualquer coisa assim, tá certo? Aqui no norte e no nordeste tem a palavra panema, que traduz uma superstição de azar, tá certo? E mestre, por exemplo, o meu pai acreditava que ele não devia passar por debaixo de uma corda onde tivesse calcinha de mulher, tá certo? Aí a banda, como é que chamava aquela banda, rapaz? Eu já falei disso. Aquela banda, não sei, como é que chama aquela banda? Pink Floyd, tá certo? O primeiro trabalho deles, me parece, sabe? Eles pegaram a temática da pandemice, tá certo? Eles pegaram e desenvolveram o tema de um cara, sabe, que invadia os quintais dos outros, sabe, para pegar calcinha para usar, tá certo? Vê se pode uma porra dessa. Então ele não só passava debaixo da corda, mas ele pegava a calcinha e vestia, tá certo? Vê se pode uma porra dessa. E o mestre, rapaz, era pescador, caçador, mais caçador que pescador, tá certo? E para entrar na mata ele tem que entrar contando com a sorte de todos os deuses, sabe? Porra, porque não é fácil, a mata ela é encantada, tá cheia de demônios, sabe? Aquela coisa toda. E ele tem que entrar ali, sabe? É protegido, sabe? E não pode, sabe, entrar panema, sabe? Azarado, sabe? Ele cultivava isso. Essa história da pandemice, tá certo? Mas por que eu tô falando de pandemice? Mas assim, rapaz, o ser humano é que o ser humano ele acredita em superstições, tá certo? É frágil, é tolo, é ingênuo, sabe? É preguiçoso. O meu irmão, rapaz, ele era invocado com uma figura aí da política, eu não vou citar o nome, tá certo? Mas ele achava que essa figura da política deveria ter estudado e não sei mais o que, não sei bem qual era a direção dele, eu não tive o pensamento completo dele porque eu interrompi, fiquei puto, tá certo? Porque eu gostava do cara, sabe, a quem ele queria fazer a crítica, tá certo? E entendo, sabe, e não sei se é bem assim, mas hoje essa pessoa do mundo da política, hoje ele patrocina, sabe, incentiva garotos e garotas a irem para a escola estudar, porque eu acho que é o único meio, rapaz, sabe? Veja que Caravaggio estava ali, sabe, fazendo aquela pintura no século XVI, sabe? E veja que ele enfrentava para fazer aquela pintura e daquela maneira violenta, tá certo? Ele trazia para discussão, para visibilidade, uma situação de uma mulher judia que enfrenta um general invasor, certo? Colonizador, imperialista, tá certo? E talvez houvesse ali, dentro das forças da política da época, Caravaggio, acho que foi italiano, e havia, quem sabe, ali em Roma, no Vaticano, quem não aprovasse a obra dele, tá certo? Mas veja que a modernidade ela se vai fazer dessa maneira, sabe, com rompimentos. E hoje nós temos aí um movimento contra a modernidade, sabe, incentivado por Bannon, tá certo? Mas temos outras figuras aí que querem fazer retrocessos, querem fazer reacionarismo antropológico, sociológico, mas mais é reacionarismo civilizacional, tá certo? Querem nos levar de volta para a Idade Média, sabe? E essas coisas todas. E trazer, por exemplo, as forças da religião, sabe, para cima de nós, essas fantasias da religião para cima de nós. Eu vou ficando por aqui, rapaz. Veja, eu continuo insistindo, sabe, que quando apareceu aquela porrada da Michelle vindo a público com um vídeo, sabe, para escrutear com o Flávio, sabe, para mim ali eu vi, rapaz, uma manipulação, lembrando daquele cara que passou por aqui, que era seguidor do Beno, o Olavo de Carvalho, tá certo? Que falava dessas coisas, sabe? Quando a coisa tá difícil, rapaz, chama nome, sabe? Chama, xinga, tá certo? Chama palavrão, tá certo? E desafia o dicionário, se puder, chama ele pra porrada, sabe? Cospe no pé dele, ofende a mãe dele, essas coisas assim, tá certo? E para mim o que está acontecendo é isso, é para um tremendo jogo baixo, tá certo? Um tremendo jogo baixo influenciado por Bannon, sabe? Que passa essas mensagens para Bolsonaro de alguma maneira, eu não sei, sabe? Não sei se uma comunicação mental, tá certo? Como é que chama a comunicação mental, hein? Eu não vou lembrar agora, tá certo? Mas eu só sei que lá dentro da casa dele tem essa mulher aí, rapaz, essa Michelle aí, tá certo? Que ela faz a ponte. Ontem eu assisti um vídeo, rapaz, daquele cara do Alexandre Frota, sabe? Ligando pro Bolsonaro, eu não sei quando foi aquela ligação que ele fez, tá certo? E o Bolsonaro me parece estava impedido de falar, tá certo? E ele consegue falar com o cara pelo celular, tá certo? Então o fato é, rapaz, que o Satanás está no mundo, rapaz, e Satanás é um bicho, sabe? É um bicho encantado, sabe? É um bicho da mata, sabe? É um bicho que vem lá, rapaz, lá
lá da Mesopotâmia, tá certo? Porra, um bicho ali daqueles povos ali, dos assírios ali, rapaz, sabe? Um bicho que talvez infernizasse ali a cabeça do Holofernes, rapaz, que foi um general e teve a cabeça, o pescoço dele torado, tá certo? Eu continuo insistindo e digo, sabe? Para mim, essa arte é arte de Bannon, tá certo? Que está aí, sabe, aí incentivando, sabe, a política, sabe, com essas aí, sabe, com essas fantasias vencidas, tá certo? E querem suscitar aqui entre nós um grupo político que sustente, sabe, a ideia dele, tá certo? A ideia do grupo a que ele pertence, grupo de extrema direita, tá certo? Rapaz, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu estava hoje misto de ideias, sabe? Eu não sabia o que falar, tá certo? Porque, veja, eu não quero aqui, sabe? Não tenho preparo para desenvolver teorias assim, sabe? As teorias da sociologia, as teorias aí, sabe? Da antropologia e aquela coisa toda, tá certo? Aí me pego, rapaz, nessas rebarbas da história, sabe? Nessas rebarbas da mitologia cristã, tá certo? E vou tirando aí, sabe? Os meus proveitos, sabe, enrolando, rapaz, olha, enrolando, tá certo? Nesta sexta-feira, rapaz, olha, final de semana, porra. Depois da Copa do Mundo, puta que pariu, rapaz, eu sou Ernesto, rapaz, caboclo falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia.